eu impugnar o laudo de avaliação, precisa ser por embargos ou por impugnação, quando a gente está falando de cumprimento de sentença? Olha, pode ser por embargos ou pode ser por impugnação. Tanto faz, tá? Mas se o devedor, aliás, se o devedor ou o próprio credor quiser apenas se manifestar sobre o laudo que for apresentado, ele pode fazer isso por mera petição na execução. Isso está previsto lá no artigo 917, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Como que funciona na prática? É apresentado o laudo de avaliação, o juiz intima as partes têm 15 dias, tá? 10 mais 5, 15 dias para impugnar o laudo, apresentar todos os defeitos do laudo. Veja que esse não é mais o momento para você impugnar a nomeação do perito. Se você não fez isso lá atrás, lembra que eu te falei, artigo 464 e seguintes do Código de Processo Civil, você tem um prazo lá atrás de 15 dias para impugnar a nomeação do perito, não concordar com ele, pedir a substituição, e agora você tem 15 dias para impugnar o laudo. Mostrar os defeitos no laudo, mostrar por que ele precisa ser corrigido. Agora, imagina que a avaliação foi apresentada dentro do prazo para embargos ou para impugnação. Você pode fazer isso tudo dentro da mesma peça. Não, eu já apresentei a impugnação, já apresentei o embargos e a penhora aconteceu lá na frente. Consequentemente, a avaliação aconteceu depois. Quer dizer que eu não posso mais penhorar? Obviamente que pode, já que a avaliação aconteceu depois do embargos, você vai ter 15 dias para impugnar a avaliação, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui, qual que é o prazo para impugnar a avaliação? 15 dias a contar da ciência do laudo, está previsto lá no artigo 917, parágrafo 1º. Esse prazo, como é um prazo processual, ele é contado apenas em dias úteis, tá bom? Essa intimação ela é feita através do advogado. Se o executado não tiver advogado, o juiz vai mandar um AR para intimar ele pessoalmente da avaliação, tá bom? Então fica de olho nesse tipo de questão. Na prática, o que fazer para demonstrar um erro na avaliação? Está aqui o ouro, está aqui aquilo que você não pode perder de jeito nenhum. E eu já anotei uma coisa importante aqui, ó. Não adianta apenas você peticionar e alegar que a avaliação está errada, que ela está fora do valor de mercado. Só escrever isso não adianta. Você precisa alegar o erro e mostrar objetivamente. E eu vou te ensinar agora como que você mostra objetivamente que uma avaliação está errada. Coloquei aqui, ó, alguns itens para você. Qual foi o erro técnico do perito? Você precisa mostrar isso objetivamente. Exemplo, o perito deveria levar em consideração as características individuais do bem, mas ele não levou, considerou apenas o valor de mercado. Imagina que o perito apresenta o laudo dele dizendo, olha, essa casa tá aqui, ó, tem vários anúncios de casa semelhante, em bairro semelhante, e essa casa tem o valor de mercado de R$200 mil. Tá bom, mas o perito não mostrou as características individuais do bem, porque valor de mercado é uma coisa, valor individual também é levado em consideração. Se a casa do vizinho, muito parecida, tem o valor de R$200 mil, mas a casa para ser avaliada está cheia de infiltração, cheia de rachadura, esses detalhes individuais precisam ser levados em conta. Então, primeiro ponto que você não pode esquecer, quando você for impugnar um laudo, mostra para o juiz qual foi o erro técnico do perito. Ó, o perito errou porque ele não trouxe as características individuais do bem. O perito errou porque ele considerou um valor de mercado que não é o valor de mercado. Tá aqui, ó. Olha o meu estudo aqui, o valor de mercado é completamente diferente. O perito, às vezes, usou uma fórmula matemática equivocada. O perito, na hora de somar valor de terreno mais valor da construção, errou na soma. Então, mostra objetivamente. Não basta alegar. O juiz não vai desenvolver o raciocínio para você. Você precisa mostrar objetivamente, porque assim você convence o juiz. Outra hipótese. Onde que está o erro do cálculo? Imagina uma avaliação que tem um cálculo lá detalhado. O avaliador usou um índice de correção errado, ele deveria usar, por exemplo, o IGPM, como está na sentença, e ele usou o INPC. Então mostra para o juiz, olha, o erro do cálculo está lá no índice de correção monetária. A sentença falou uma coisa, ele fez outra. O que eu coloquei aqui para você? Ó, não basta apenas apontar
um valor final diferente. Você tem que mostrar objetivamente onde está o erro. Por exemplo, às vezes você fala assim, ó, a avaliação tem um erro matemático. O perito deveria ter chegado ao valor de 10 mil reais, mas como ele errou matematicamente, ele chegou no valor de 8. Cara, só isso não basta. Não basta apontar apenas um valor final diferente. Mostra aonde que ele errou no cálculo. Porque aí, meu amigo, você matou a charada, facilitou o trabalho do juiz. O juiz viu o erro, ou ele vai mandar o avaliador refazer o cálculo, ou ele mesmo já tem condições de decidir. Para isso, muitas vezes, para você apontar esse erro técnico, você vai precisar do assistente técnico. Vê a importância. Eu não entendo nada de avaliar imóvel. Se eu tiver que decidir sobre uma avaliação, eu preciso de um perito. Você, advogado, talvez você não vai entender nada do laudo que o perito judicial apresentar, mas o seu assistente técnico, ele vai poder apontar um erro do perito. Se ele apontar para você, é o que você vai colocar na sua petição. Excelentíssimo juiz, o laudo deve ser corrigido, uma vez que tem esse problema técnico. Vai lá e aponta. Pede para o assistente técnico escrever esse problema técnico. Pega o laudo dele e junta com a sua impugnação. Porque só assim você vai conseguir convencer o magistrado. Coloca isso na sua cabeça. Ó. Você precisa alegar o erro do laudo e mostrar objetivamente. Eu te mostrei aqui, ó, duas hipóteses em que você mostra objetivamente o erro do cálculo, que você não pode perder de maneira nenhuma, tá bom? Quando que a lei prevê a possibilidade de uma nova avaliação? Existe a previsão de fazer uma nova avaliação? Foi apresentada uma avaliação, essa avaliação aí está ruim ou está defasada? Quando que é possível uma nova avaliação? Bom, está previsto no artigo 873 do Código de Processo Civil. E olha, eu já vi muitas vezes a parte pedir uma nova avaliação sem justificar nessas hipóteses. Se você não justificar e não enquadrar o seu caso em uma dessas hipóteses, você não vai conseguir, tá? As hipóteses que eu estou mencionando são as hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil. Você precisa mostrar para o juiz uma dessas hipóteses aqui foram atingidas. Primeira hipótese em que cabe uma nova avaliação. Quando qualquer das partes arguir fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Então, você mostrou para o juiz que teve erro e o juiz ficou convencido de que houve erro ou ele não consegue sequer decidir se houve erro ou não, ele manda fazer uma nova avaliação. Às vezes, pode ser pelo mesmo perito. Quando você mostra o erro e o juiz fala, perito, refaz essa avaliação corrigindo esse erro. Se o juiz não entendeu o erro, pode ser que ele nomeie um outro perito, tá bom? Também é possível fazer uma nova avaliação quando se verificar posteriormente à avaliação que houve uma majoração ou uma diminuição do valor dos bens. Está aqui um dos pontos mais importantes. Como você sabe, terra, por exemplo, veículo, por exemplo, perde valor muito facilmente. Imagina, então, que hoje a gente faz a avaliação de um veículo. O veículo é avaliado em 50 mil reais. Acontece que o leilão desse veículo leva 5 anos para acontecer. Obviamente que daqui 5 anos esse veículo não vale mais os 50 mil reais. Já justifique, então, que você peça uma nova avaliação. Mas no seu pedido, mostra qual circunstância justifica a nova avaliação. No caso do exemplo, o transcurso do tempo, tá bom? Também cabe nova avaliação quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Então aqui deixou completamente no subjetivismo do magistrado. Se você não tem muito mecanismo técnico para mostrar o erro, mas você desconfia de que pode ter um erro nesse valor, vai conversar pessoalmente com o juiz. Fala para ele, com base aqui no inciso 3º, que ele não pode permitir que vá a leilão um bem mal avaliado. Talvez você consiga convencer o juiz por aqui, se você não conseguiu com base nos incisos anteriores, tá bom?